Você aí talvez já deva ter ouvido falar sobre a Render, né? Que é uma criptomoeda com muito potencial, com um ecossistema muito interessante e com possibilidade de valorizações. Mas se eu te dissesse que existe uma criptomoeda, um ecossistema com recursos melhores do que a Render e que hoje custa 10 vezes mais barato do que a Render. É uma criptomoeda que lançou há aproximadamente 6 meses, está nova no mercado, é uma gema, aquele ativo valioso, ainda com muito potencial e com poucos olhos do mercado até o momento. Mas você vai conhecer aqui hoje no canal, por isso esteja inscrito sempre para você receber informações como essa. Deixe o seu like se você quiser nos ajudar. E eu preciso deixar claro que apesar de eu acreditar muito nesse projeto, de eu ser um investidor dele, esse vídeo não é indicação de investimento. Só você pode saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Não sou eu que vou dizer o que você deve ou não comprar. Essa criptomoeda é a Aetir, sigla ATH. É uma criptomoeda que ela surfa. A primeira coisa que eu acho muito interessante, ela é tão inteligente quanto a Render foi lá atrás em surfar o hype da inteligência artificial, por exemplo. A Render é um protocolo de GPUs, de força computacional. Na sigla aqui, vamos dizer assim, na narrativa do mercado cripto, é o setor de DePIN, de infraestrutura. A Aetir também está nesse setor, também atua nesse setor com alguns recursos, algumas melhorias inclusive. Mas eles conseguem aqui justamente por isso, por fornecer serviços, vamos dizer assim, para esses ecossistemas, surfar as narrativas de games, de inteligência artificial, como é o caso também da Aetir. Ela tem essa possibilidade. Então eu gosto muito desses projetos justamente por isso. Galera, eu também gosto da Render, também invisto. Mas aqui nós temos essa possibilidade com um capital, um valor de mercado 10 vezes menor. Por quê? É uma criptomoeda ainda pouco conhecida. E eu vou mostrar alguns recursos que você pode se surpreender aqui com a Aetir. Onde você vai negociar o criptoativo? Novo ainda no mercado, não listou em muitas corretoras. Coinex sempre listando moedas recentes, tá? Então você vai encontrar aqui, eu vou deixar um link para você fazer o seu cadastro. Fez o cadastro, fez o depósito ali, você vai vir aqui em Spot e vai pesquisar por ATH, tá? Se você pesquisar Aetir, você não encontra. É ATH a sigla desse criptoativo. Link na descrição para vocês. O que torna esta criptomoeda diferenciada? Vamos lá. Soluções de computação de GPU poderosas sob demanda. Então a gente com novos recursos, inclusive para 2 setores aqui específicos que a Aetir ela fornece os seus serviços, a gente precisa de força computacional, que é entregue por essas GPUs. Nós precisamos de poder de processamento. E cada vez mais com o avanço tanto dos games quanto, por exemplo, da inteligência artificial para renderização, para processamento, é necessário esse tipo de ecossistema. No mercado cripto nós temos a Render, que fornece isso, a Cash também, já falei sobre ela e também fornece isso, e a Aetir. Só que tem uma grande diferença aqui. O poder computacional, o investimento em GPU da Aetir é o maior de todos eles. Ela tem mais de 100 milhões aqui investidos em GPUs espalhados pelo mundo, tá? Em 27 países, se eu não me engano. Ela é muito maior, os últimos números de meses atrás da Render era de 3 milhões, por exemplo. A gente tem muito mais força computacional e um preço no seu token mais barato. Calma que eu vou explicar também algumas coisas negativas do projeto que você precisa estar atento também se você decidir investir. Então eles fornecem aqui também o armazenamento em nuvem, o poder computacional específicos para os 2 setores, como eu disse para vocês, que é o dos jogos. Não é o jogo Play to Earn lá, de NFT, não. Jogos de verdade, né? Eles fornecem para o mundo comum, vamos dizer assim, para jogos que não precisam ser necessariamente de cripto. E fornecem para inteligência artificial. Então é uma criptomoeda, inclusive você deve ter ouvido talvez falar sobre os agentes de IA, né? Que está crescendo muito. A Aetir participa, porque ela fornece também poder para esses agentes de IA. Ela é a infraestrutura de fato, é quem está por trás ali dos protocolos de inteligência artificial e de jogos também. O ponto mais interessante, ela vem para concorrer com a Render? Sim e não. Por que não? Porque eu vejo aqui um mercado ainda de muito potencial. Por exemplo, a gente vai precisar cada vez mais, com o avanço da inteligência artificial, de força computacional. A gente vai precisar cada vez mais de infraestrutura.
E aqui nós temos a Render, nós temos a Cash e temos a Etir. Eu acho que são soluções aqui necessárias para atender tanta demanda. Acho que as três podem, inclusive, se beneficiar. Pode ser uma grande narrativa, talvez o Depin, inclusive. E podem surfar a narrativa da inteligência artificial, como a Render já fez muito bem meses atrás. Qual que é a grande sacada aqui da Etir? Como ela tem mais investimento, ela tem mais GPUs espalhados por aí, ela consegue um preço mais acessível. E aí no mercado ela ganha mais possibilidades, ela vai fornecer serviço para mais aplicativos de IA, enfim. Ao todo são 23 países e eu tenho que atualizar o número, que eles colocaram aqui outro número no site, já são mais de 400 milhões de capacidade computacional, tá? É muito valor investido que tem aqui. E quando a gente vai olhar para o token em si, nós temos algumas características importantes. Lançou 6 meses apenas, o projeto completamente funcional e útil para o mercado, tá? E nós temos aqui somente 6 meses do seu lançamento. O que aconteceu? Explodiu? Derreteu? Não, 27% de alta considerando o seu início. Tem muitos tokens que lançam e derretem. Falei sobre a Etir aqui no canal, eu participei do seu pré-lançamento, da venda privada. Eu, inclusive, estou num lucro bem interessante, tá, galera? Eu coloquei $1.000. O valor que eu tenho lá, que eu vou recebendo aos poucos, já está em torno aí de $3.200, tá? E ainda eu tenho que receber, sei lá, 80% dos tokens. Esse é o ponto, inclusive, talvez negativo do projeto, tá? Porque nós temos um supply que vai sendo emitido, apesar de ser controlado no seu tokenomics. Não é assim, todo mundo recebe os tokens de uma hora para outra. Mas o seu supply em circulação, nós temos 12% dele em circulação e o restante para ser emitido ao longo dos anos. Emitido é mais tokens sendo criados e distribuídos para quem comprou em rodadas anteriores, para a equipe, para outras funcionalidades ali, enfim. Mas uma boa parte disso, inclusive, é para o fundo de ecossistema ali da tesouraria, então acho que é uma emissão ok. Eu acho um tokenomics ainda saudável, tá? Haja vista a possibilidade de crescimento desse projeto. Hoje ele está aí entre as 200 maiores criptomoedas do mercado, sendo um potencial muito maior. E quando a gente olha para a sua capitalização de mercado, esse é o ponto interessante do token. O token que está por dentro de todo esse ecossistema, ele tem apenas 419 milhões de valor de mercado. Eu costumo falar que gemas, né, essa categoria de gemas é abaixo de 200 milhões, mas num cenário de bull market que a gente já está, 400 milhões ainda é uma categoria de gema, ainda é um ativo muito barato. E aqui não é tiro no escuro, na minha opinião, tá? Tem essa questão da emissão, então vai ter inflação no criptoativo, mas eu acredito que o valor de mercado desse criptoativo possa multiplicar em 10, em 20 vezes. E talvez o token fazia aí seus 10, 15x em alguns meses, descontando aqui a inflação, por isso que eu acredito que seriam umas 10 a 15 vezes de valorização para o criptoativo. A própria Render, citada aqui nesse vídeo, tem 10 vezes mais de capitalização de mercado da Etir, tá? Ela tem aqui 4,7 bilhões, tá? Ela tem um pouco mais de 10 vezes, tá? Então, só encostando na Render, por exemplo, ela tem potencial para isso, ela faria aqui os seus 10x de valor de mercado. Mas eu ainda acredito que a Render, por exemplo, vá se valorizar, né? Eu acredito que a Render tem potencial para muito mais do que ela está hoje, para chegar a 20 bilhões, por exemplo, quem sabe a Etir chegar aos seus 10 bilhões de valor de mercado, fazendo aqui no preço, desconsiderando a inflação, mais de 20x. Existe um potencial aqui, é um projeto com fundamento. Se fundamento importa, a Etir está muito bem nesse quesito. E outros quesitos, por exemplo, redes sociais aqui, comunidade, 850 mil seguidores no Twitter, é uma criptomoeda já muito falada, tá muito conhecida lá fora. Aqui no Brasil pouca gente fala sobre ela, você está conhecendo aqui no canal, mas ela já tem aí um certo hype, ela tem feito parcerias, lançando, por exemplo, aqui ó, agentes de inteligência artificial e memes. Então ela está se adequando a essa nova narrativa de agentes de inteligência artificial, talvez até de memes, por exemplo, onde ela está atuando na capacitação desses agentes de IA. Então, agente de IA, por exemplo, o ChatGPT é um agente de IA, tá? Alguém que você vai solicitar, por exemplo, ali informações e automações. E eles estão se inserindo muito bem nessa narrativa, eles estão inteligentes quanto a isso, tá? Essa é uma grande perspectiva que eu tenho em relação ao projeto. Não só os seus próprios fundamentos, como também a inserção em grandes narrativas, em possíveis hypes aqui do próprio mercado. Eles estão atentos a isso, isso faz diferença. Listagem.
tem pouco tempo de mercado, vai estar lá na Coinex, como eu falei para vocês. A maior corretora que tem eles aqui talvez seja a OKX, Bybit. BitGet tem na Kraken, olha só, a Kraken é uma importante exchange dos Estados Unidos e uma das mais difíceis de ter listagem, tá? Porque a curadoria lá é muito forte. Então, listado na Kraken, eu acredito que pode ser listado na Coinbase e pode chegar na Binance, é uma questão de tempo. É uma criptomoeda que eu acredito muito que tem potencial de chegar na Binance e a gente sabe os impactos aí de curto e médio prazo após uma listagem. Esse seria também um fator aí que poderia catapultar ainda mais o preço para números aqui que a gente não consegue estimar em relação ao criptoativo. Então, a Ethereum, tão boa quanto a Render, com algumas soluções mais interessantes, surfando novas narrativas, uma infraestrutura gigantesca, está na narrativa de Depin, que eu particularmente gosto demais, ainda é muito barata, tem emissão de tokens para vir, esse é o resumo do criptoativo, acredito sim que tem um potencial enorme de valorização, estou falando aqui inclusive como holder desse criptoativo também. Já tinha mencionado ele aqui no canal, mas vale a pena fazer um vídeo somente sobre a Ethereum, porque é um projeto que eu acredito aí que pode, em questão de meses, entregar seus 10 a 15 vezes de valorização, que, convenhamos, é uma multiplicação muito interessante. Para eu saber que você chegou comigo até o final desse vídeo, eu sempre agradeço, dou like quem chega até o final, comente até o final, colocou a frase até o final, eu sei que você esteve comigo até aqui, agradeço demais quem acompanha todo o raciocínio do vídeo. Vou ficando por aqui e te espero no próximo conteúdo.